Irmãos, é mais uma vez uma alegria muito grande compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. Eu comecei a pensar nessa reflexão na sexta-feira, quando eu comecei a ver as pessoas chegando aqui na festa. Eu vi Martô com aquele cabelão, paz e amor. Eu fui vendo Tiane e família, que estava assim, espetacular. E eu fiquei feliz da vida. E mais impressionado ainda eu fiquei porque, apesar de a banda ser boa, ninguém consegue dançar igual a essa comunidade. Fato. Foi do primeiro ao último acorde, balançando o esqueleto aqui. E o que é melhor ainda, sem uma gota de álcool, sem nenhuma droga, sem nenhum estimulante, porque a gente não precisa disso. Quando terminou, umas 2:30 da manhã, que a turma começou a ir embora, todo mundo, que esvaziou o espaço, eu fiquei pensando, quanta alegria, quanta alegria. E, de fato, a alegria está no lugar certo, porque nós temos razão para ser o povo mais feliz da terra. Nós temos razão para celebrar como ninguém, porque Deus nos salvou, nós estávamos caminhando para a perdição e a graça de Deus nos alcançou. Então devíamos ser um povo animado, e somos. Essa igreja, ela é animada. Eu estou até pensando em falar para o Wilson o seguinte: quando o Wilson for tocar com a banda num lugar meio desanimado, leva um povo da igreja, que aí dá uma animada no pessoal lá. Beleza, Wilson? Pois essa dá muita alegria. E aí eu fiquei pensando nesse tema da alegria. Quando terminou a festa, nós fomos para casa, e aí 9 da manhã a gente já estava aqui de novo, eu e mais uns 4 homens, nós estávamos orando aqui, e lá para as tantas a gente começou a falar da alegria que é seguir Jesus, a alegria que é viver na presença de Deus. E isso foi passando, eu tive uma alegria muito grande no final de semana, de conhecer uma pessoa especial e poder pregar o Evangelho para ela. E hoje, irmãos, hoje foi um dia muito feliz para mim. Eu estava dando uma disciplina de saúde e espiritualidade num curso de enfermagem. E hoje foi o último dia, e fizeram uma festa para mim, me trouxeram um presente, mas não foi isso que me deixou feliz. Isso me alegrou o coração, mas nada compara com uma pessoa chegar para você e dizer assim: olha, você não tem ideia do que as suas palavras fizeram com minha vida. Eu entendi o que você quis dizer, e eu estou querendo seguir Jesus depois de suas aulas. E não foram uma nem duas, várias pessoas. Eu estava aqui antes de iniciar a nossa reunião, e o meu celular tocava com mensagens. E eu comecei a louvar e agradecer a Deus pelo privilégio de ter passado naquele lugar e semeado o evangelho simples, da graça, sem o peso da religião. Eu fico feliz com isso e comecei a pensar sobre alegria, sobre felicidade, sobre regozijar-se. De forma que eu queria convidar você a tomar uma Bíblia e abrir comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Esse é um versículo muito curto, é apenas uma frase, mas é a base de nossa meditação hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Todo mundo achou? Que bom. Eu vou ler, depois eu quero que vocês leiam e depois a gente vai ler junto, tá bom? Vamos tentar memorizar esse texto? Pode ser? Filipenses 4, 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Como que está na versão de vocês? Leiam juntos. Vamos repetir todo mundo, agora você já sabe. Deu para memorizar? Então, olha para mim agora, vamos todos juntos.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu fiquei pensando sobre isso. A versão de hoje, a linguagem de hoje, diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Todos nós queremos encontrar o caminho da felicidade. Isso é justo, isso é ótimo. John Piper, um grande teólogo reformado, diz o seguinte: o anseio por ser feliz é uma experiência humana universal e é algo bom, não pecaminoso. É fato que nós queremos ser felizes e é bom que queiramos. Blaise Pascal diz uma coisa ainda mais intensa. Ele diz: todas as pessoas buscam a felicidade, não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Aqueles que se enforcam querem ser um pouco mais felizes na morte do que a angústia e a dor da vida. O fato é que todos nós estamos nessa busca. E eu tive a curiosidade de procurar o que os artistas, grandes nomes da literatura, da pintura, dizem sobre felicidade. Porque a arte está em direto contato com a felicidade, com a alegria, com a celebração. E aí eu fui para Mozart. Puxa vida, quem não conhece o trabalho de Mozart? E Mozart diz uma frase que me deixou um pouco pensativo. Ele disse: a felicidade existe somente na imaginação. A felicidade existe somente na imaginação. Fernando Pessoa, um grande poeta, talvez um dos maiores poetas da língua portuguesa, gostava um pouco de tomar um vinhozinho, às vezes até exagerava. Alguns acreditavam que ele tivesse um problema de adicção. Mas Fernando Pessoa diz o seguinte: porque é que para ser feliz é preciso não sabê-lo. Parece que Fernando Pessoa achava que ninguém poderia ser feliz sabendo ser feliz. E aí eu lembrei, como não lembrar de uma música de Vinícius de Moraes, tão conhecido Vinícius de Moraes, cujo título é Felicidade. E esse é um sambinho gostoso, você deve lembrar, que diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia do rei, ou de pirata, ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite, passando, em busca da madrugada. Fale baixo, por favor, para que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Porque tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Existe um poeta alemão do século XIX, Heinrich Heine, que diz o seguinte: presta bem atenção nesse poema, como parece melancólico e depressivo. Oh, que dama fácil a felicidade. Mal se acostuma no lugar, ela já se vai. Afaga teu cabelo, cheia de vaidade, beija-te às pressas, bate as asas e vai. Dona infelicidade, ao contrário, te prende ao coração a ferro e corda. Para ir embora, diz não ter horário. Senta-te contigo à cama e borda. Parece que a felicidade é muito efêmera, passageira. Parece que são rápidos instantes. Parece que é isso que esses grandes artistas, personalidades importantes, pensam da felicidade. Parece que tristeza é algo que nos acompanha na vida. A felicidade é algo que vem visitar a vez por outra. Será mesmo assim? Será mesmo assim? Será que a felicidade só pode ser sentida num rápido instante? Ou é possível viver a alegria como um estilo de vida?
Essa é uma pergunta que eu faço tentando responder segundo o apóstolo Paulo. Paulo foi esse que escreveu esse texto que acabamos de ler. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Os historiadores quase todos concordam de que Paulo, nesse momento que fala sobre alegria, estava preso em Roma. Ao contrário do que a gente pensa, ele está falando de alegria numa circunstância subhumana. Ele está preso nos cárceres de Roma, com dificuldades tremendas, e tinha todo o direito de escrever sobre tristeza, ou deixar um sentimento tomar seu coração, mas ele, ao contrário, escreve o que nós conhecemos de a carta da alegria. A carta da alegria. E nós chamamos de a carta da alegria pelo simples fato de que a palavra alegria aparece no Novo Testamento todo 59 vezes. 16 vezes são nesses 4 rápidos capítulos de Filipenses. O fato que Paulo vai usando essa expressão alegria, alegrai-vos, regozijai-vos, o tempo inteiro em Filipenses. Mesmo preso, ele estava se regozijando em Deus, possuía uma alegria sem motivo aparente. Ele usa não apenas a palavra alegria, mas gozo, regozijo, que são termos ainda mais fortes no grego. A chave do contraste entre a prisão de Paulo e sua alegria é a expressão que acabamos de ler: alegrai-vos sempre no Senhor. Baseado em tudo isso que eu acabo de falar, eu queria refletir com vocês sobre o tema como descobrir a verdadeira alegria. Não é essa que esses artistas disseram, porque essa é ligada a um instante, a um momento prazeroso, é rápida, é efêmera, custa caro. Eu quero falar de uma alegria verdadeira, eu quero falar de uma alegria que não acaba, que não está ligada às circunstâncias externas, ela é o estilo de vida. E para falar sobre alegria é preciso que a gente entenda qual é a essência dessa palavra que Paulo traz: alegrai-vos. E o tempo inteiro eu vou estar me referindo a esse pequeno versículo: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando Paulo fala de alegrai-vos, ele está falando de mais do que um sentimento, muito mais do que uma emoção que a gente sente e passa. A Bíblia tem muito mais a dizer sobre o prazer e a alegria do que a gente pensa. Aliás, um dos mandamentos pouco enfatizados é aquele que nos manda sempre nos alegrarmos no Senhor. Você parou para perceber de que Paulo, quando escreve, ele põe o verbo no imperativo? Ele está dizendo alegrai-vos. Só que ele está dizendo alegrai-vos para uma igreja que estava sob ameaça de perseguição e que vem mais na frente a passar por forte perseguição. E ele está falando sobre alegria. Alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Portanto, trata-se de uma qualidade espiritual. Não é apenas para nós cristãos um sentimento. É uma qualidade espiritual. E é subproduto do desenvolvimento do crente na vida cristã. Eu acho interessantíssimo, porque eu conheci pessoas que têm todos os direitos e motivos do mundo de serem pessoas depressivas, cabisbaixas, moribundas, mas elas carregam uma alegria indescritível em seu coração. São aquelas irmãzinhas que vivem sem recurso, mas têm todo o recurso que é necessário, que é a fonte, que é Jesus Cristo. O problema nosso hoje é que a gente absorveu esse conceito hollywoodiano de alegria. Esse conceito de que a gente precisa ter, precisa ser, a gente carece de reconhecimento. Então Hollywood disse para a gente o que a gente tem que pensar e crer sobre alegria. E a gente vive correndo para achar uma alegria que passa. Hoje eu perguntei a uma pessoa que estava dizendo: olha, eu não tenho tempo para nada, está muito corrido. E eu perguntei para ela: para onde você vai com tanta pressa? E ela parou para mim, olhou
e disse assim: eu não sei. Se a gente for considerar esse conceito hollywoodiano de alegria, os patriarcas não foram felizes. Segundo o conceito de alegria de Hollywood, Abraão não me venha dizer que esse cara foi feliz, porque ele passou a vida inteira andando para um lado para o outro, não sabia para onde ia, teve um filho, e quando ele tem a grande alegria da vida dele, Deus diz: olha, sobe na montanha ali e me sacrifica esse menino. Ele vive na expectativa de que Deus faça sempre um milagre, um atrás do outro. Deus nunca deu um mapa na mão dele, ele nunca desfrutou da bússola, de ter a certeza, de ter o norte, e Deus simplesmente disse: vai, e eu vou te mostrar no caminho. Um cara desse, Hollywood não considera como alegre. Um cara desse não pode ser considerado como alguém que achou a alegria. O que eu digo dos profetas? Por exemplo, Jeremias é tido como um profeta chorão. Será que Jeremias encontrou alegria? Segundo Hollywood, não. Porque Jeremias sentia a dor do povo, Jeremias tinha uma empatia acerca dos sentimentos do próprio Deus. O que eu falo, por exemplo, de Isaías, que foi cerrado ao meio, pregou quase a vida inteira para um pessoal que não queria ouvir, e Deus chamou ele, e assim que ele diz: eis-me aqui, Deus alerta para ele: olha, ninguém vai te ouvir, mas você vai pregar. O que eu falo de Oséias, por exemplo, ou Abacuque? Num conceito hollywoodiano, esse pessoal não foi feliz. Quer ver uma pessoa que foi extremamente infeliz na vida, segundo o conceito de Hollywood? Jesus Cristo. Jesus, com 33 anos, morre numa cruz, seus planos parecem ser frustrados, a expectativa que se tinha de que ele fosse o libertador político acaba, morre ali. Segundo o conceito de Hollywood, ele não foi feliz. E o apóstolo Paulo, que sofre. Todos os apóstolos padeceram por crer em Jesus de Nazaré, foram mártires. E com exceção de João, que morre preso na ilha de Patmos, todos eles foram mortos por crerem no que creram. Será que esses apóstolos foram felizes? De acordo com o conceito de Hollywood, não. Mas a alegria verdadeira nós não encontramos em bens. Hollywood diz que sim, mas a alegria verdadeira a gente não encontra em bens. Capítulo 4, versículo 11 de Filipenses, você pode ver Paulo dizer o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Parece que a alegria que Paulo está falando não vem de bens, porque ele está dizendo: eu sei viver na pobreza e ainda sou feliz. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Pode comprar uma boa comida, mas não compra o apetite. Pode comprar uma casa, mas jamais pode comprar um lar. Pode comprar um crucifixo, mas jamais poderá comprar a salvação. Pode até comprar um túmulo belíssimo, mas jamais comprará o descanso eterno. Não é a casa que torna alguém feliz. Um coração infeliz não se sente melhor em nenhuma casa, mas um coração em paz torna qualquer casa, um lar feliz. A alegria verdadeira também não está nas pessoas. Eu vejo muita gente projetando a sua alegria no outro. Algumas pessoas eu já vi dizer: a minha alegria é o meu marido, a minha alegria é o meu namorado, a minha alegria é esse trabalho. E as pessoas projetam no outro, quando na verdade, embora Tom Jobim tenha dito: é impossível ser feliz sozinho. Capítulo 4, versículo 15 de Filipenses, Paulo diz o seguinte: quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. O que Paulo está falando é de que no momento mais difícil da vida dele, nenhuma igreja, senão apenas essa igreja de Filipenses, ajuda ele. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado.
Se ele estivesse projetando sua alegria em alguém, esse era o momento de ele desistir dessa alegria, porque ele estava se sentindo sozinho. Não está num sucesso aparente. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu vou ser feliz mesmo quando eu alcançar aquele emprego, quando eu chegar nesse patamar, quando eu for reconhecido dessa forma. Eu acho interessante porque no capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo era judeu, zeloso, perseguidor da igreja, fariseu, da tribo de Benjamim. Aí ele depois olha para tudo isso e diz assim, isso aí eu perdi e eu considero isso refúgio. Em algumas traduções diz esterco. E eu não preciso traduzir isso para uma linguagem popular para você. Você já entendeu o que Paulo está querendo dizer. É que nada daquilo tinha sentido. Agora, o perder tudo, embora fosse um grande fracasso aparente, foi um grande sucesso para Paulo. Porque a alegria dele não estava em conquistar nada. A pergunta então é, o que é alegria? Eu estou falando o que não é, onde não está. Então, o que era alegria? Eu trouxe para vocês uma definição que me marcou muito, alguns anos atrás. A definição do reverendo Caio Fábio de alegria é que a alegria é consciência grata. Alegria nada mais é do que consciência grata. É o estado da consciência que reconhece quem é Deus e o que Ele fez por nós. Isso é alegria. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e o conhece, quanto mais a gente tem o discernimento do que Ele fez por mim e por você, mais a gente entra nesse conceito verdadeiro do que é alegria. O texto que lemos no começo diz, alegrai-vos sempre. E a minha pergunta é possível ser feliz sempre? É possível alegrar-se sempre? Essa é uma pergunta interessante que Paulo faz questão de deixar claro para nós. Porque a verdadeira alegria não está ligada às circunstâncias externas. Dom Paulo Garcia disse uma vez, eu nunca vou esquecer, de que se o crente não pode viver feliz o crente vive feliz apesar de. Você entendeu isso? Se o crente não vive feliz o crente vive feliz apesar de. E isso me lembra um texto das Escrituras, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Todos vocês conhecem esse texto que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Eu, todavia, o quê? Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Eu acho isso interessante, porque o que Abacuque faz é descrever o que o povo estava passando naquele momento. Abacuque começa o seu livro dizendo, Senhor, até quando clamarei eu e tu não responderás? Gritarei violência e não nos salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. É assim que começa o livro de Abacuque. Como é que termina o livro de Abacuque? Ainda que nada mude, ainda que o caos se instale, ainda que a desgraça seja aparente, eu, todavia, me alegro no Senhor. O que acontece é que muitas igrejas aí dizem assim, olha, a gente vai mudar a tua realidade, você vai ser feliz. Pare de sofrer, Deus vai mudar todas as coisas à sua volta. E os pastores e algumas igrejas começam a dizer, a figueira vai sempre florescer, sempre vai ter o produto da vide, a oliveira vai ser sempre frutífera, os campos vão sempre produzir mantimento, as ovelhas jamais vão ser arrebatadas do aprisco, por isso seja feliz. Eu quero dizer para vocês que você pode sair daqui hoje e nada mudar na tua vida, mas se nada mudar lá fora,
pode tudo mudar aqui dentro. Porque se a gente não é feliz por, a gente é feliz apesar de. Eu queria que você saísse daqui hoje tomando posse dessa palavra. Todavia, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E eu acho lindo quando termina esse texto, porque ele diz, porque eu estou certo de que tu me farás andar em lugares altos. É como se Abacuque tivesse a firme convicção de que no momento certo, Deus muda a história, Deus muda o cenário. No momento certo, Deus leva aquele que está no vale chorando para celebrar nos lugares altos. Eu lembro de uma história de uma jovem garota chamada Gione. Ela estava nadando e pulou de um barco. Quando ela pulou do barco, ela caiu na água e não percebeu que ali havia uma pedra. Ela bateu com a cabeça na pedra e ficou paraplégica. 18 anos de idade, as pessoas diziam, essa menina agora vai definhar, vai entrar numa depressão, não vai ter mais alegria no viver. Essa menina surpreende todo mundo, porque no momento de crise e angústia, ela se encontra com Jesus de Nazaré e torna-se uma das maiores pregadoras do Evangelho. Ela viajava com sua cadeira de roda por muitos países, falando sobre a verdadeira alegria. E que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias externas, mas habita a alma daquele que se encontrou com Jesus de Nazaré. Por último, eu quero dizer para vocês, Paulo diz, alegrai-vos, e nós trabalhamos a questão da essência. Paulo diz, alegrai-vos sempre, e nós trabalhamos a questão da efetividade de nossa alegria, e que é possível ser feliz apesar das circunstâncias. E eu quero concluir dizendo como é possível que isso aconteça, onde a gente pode encontrar essa alegria. Eu quero dizer para vocês que a verdadeira alegria, Paulo nos conta, é no Senhor. É no Senhor. Não é em coisas, não é em bens, não é em absolutamente nada que a gente possa conquistar com nossas mãos, é no Senhor. Há um texto nas Escrituras que eu acho muito bonito, que diz, exultou Jesus no Espírito Santo. Exultou Jesus no Espírito Santo. Algo semelhante acontece com Maria. O texto diz assim, Maria clama e diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alma daquela santa mulher de Deus chamada Maria se alegrava não nas coisas, se alegrava em Deus, o seu Salvador. A compreensão da salvação em Cristo nos traz alegria. A compreensão de nossa salvação em Cristo nos traz alegria. Blaise Pascal, um homem que teve um encontro profundo com Deus e escreveu coisas preciosas, foi conhecido também por ser um grande matemático, diz o seguinte, o homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. C.S. Lewis, um dos grandes nomes da literatura cristã, disse o seguinte, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, de sexo e de ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa o convite para passear e para passar as férias na praia. E ele resume tudo dizendo, nos contentamos com muito pouco. Nos contentamos com muito pouco.
Na quinta passada eu estava reunido com alguns irmãos lá na minha casa. E a gente começou a compartilhar a vida. E cada um trouxe um problema pior que o outro. Um deles começou dizendo: olha, as minhas dívidas, está complicado, estou preocupado, a minha empresa. Aí quando ele terminou de falar, o outro levanta e diz assim: o que você deve, no total, eu devo só de imposto. E começou um a contar a história para o outro e as preocupações começaram a se acumular ali. E nós íamos ter uma aula de teologia, mas estávamos todos tão preocupados, tão pesados de coração, que eu disse: olha, hoje não tem teologia certa, hoje a gente vai orar. E nos ajoelhamos todos no tapete da minha sala e começamos a clamar ao Senhor. Éramos 7 homens gritando e clamando a presença do Espírito Santo, e ela veio, incendiou a nossa alma e nos trouxe um conforto que eu não posso descrever. Ao final daquele momento de oração, os nossos olhos estavam todos vermelhos de tanto chorar, mas a nossa alma estava saltando de alegria. Nada lá fora tinha mudado, mas tudo aqui dentro tinha mudado. Aqueles homens saíram da minha casa e depois a gente começou a se falar e cada um dizia: olha como está diferente. O meu mundo está diferente, não porque ele mudou, mas porque eu mudei. Eu quero orar por você e por mim, para que a gente aprenda a encontrar em Deus a nossa alegria. Talvez você chegou aqui triste, preocupado por alguma coisa. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que é possível de que lá fora nada mude, mas é possível também que você saia daqui completamente mudado e transformado, porque Deus me trouxe aqui para lembrar você de que nossa alegria não está lá nas coisas externas, não está nas circunstâncias. Nossa alegria vem dos céus, e nos céus não há sombra de variação. Ele é e será para sempre aquele que provê a nossa alegria inexplicável, alegria que por vezes sentimos enquanto choramos, porque essa não é uma incoerência para quem caminha com Jesus. É possível a gente se alegrar enquanto chora. Eu lembro de uma história, e com ela eu termino, de um advogado americano chamado Horatio Gates Spafford. Em 1873, presbiteriano, residente em Chicago, Horatio combinou com a família uma viagem. Ele decidiu ir para a Inglaterra com as suas filhas e com sua esposa. E quando chegou às vésperas da viagem, apareceu umas questões de trabalho que o impediu de viajar com sua família. E eles foram adiante. E ele disse para suas filhas e para sua esposa: vão na frente, eu chego daqui a pouco. 1, 2, 3 dias e eu chego lá. O que acontece é que no meio do caminho aquele navio naufraga. E as suas filhas vieram a falecer naquele trágico acidente. A sua esposa, quando chega na Inglaterra, lhe manda um telegrama que dizia apenas: salva sozinha. Aquilo tocou o coração dele, rapidamente ele correu, tomou o primeiro navio e foi se encontrar com sua esposa lá na Inglaterra. E quando ele está no trajeto de volta, quando eles estão passando pelas imediações onde havia acontecido aquele trágico acidente, ele escreve uma das canções, na minha opinião, uma das canções mais lindas que nós temos. Um hino que traz a certeza de que nossa alegria vem do Senhor. E ele inicia essa canção dizendo assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus
sempre sou. Ele passava por aquele momento de dor. Seus olhos estavam afogados em lágrimas, mas o seu coração se alegrava naquele que nos faz sorrir enquanto choramos, porque é nele que encontramos a verdadeira alegria. E o refrão diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar. Ao céu, onde eu vou, para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu quero orar para que o Espírito Santo nesse momento ministre ao teu coração a alegria verdadeira. Eu quero que o Espírito Santo de Deus nesse momento possa consolar teu coração, para que você possa dizer, como disse Abacuque, ainda que nada mude, eu, todavia, me alegro no Senhor. Érico Veríssimo disse: felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente. E a nossa vida não se passa inutilmente, porque Deus tem o controle dela e sabe o porquê de cada coisa que acontece. Eu oro hoje por mim e por você, o que orou o salmista no Salmo 51. Restitui a alegria da minha salvação, Senhor. Restitui a alegria da minha salvação. Enquanto o Wilson vem, toca aquela canção maravilhosa para nós, Sou Feliz com Jesus. Eu queria que você iniciasse uma oração agora, onde você colocasse suas dores, suas angústias, as suas lágrimas, e permitisse que essas suas lágrimas se misturassem com a alegria que invade o teu coração por saber que Jesus está contigo, e é dele que vem a nossa real e verdadeira alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és bom e poderoso. Obrigado, Senhor, porque a Tua alegria nos invade. Ainda que nada mude, eu, todavia, me alegro no Senhor. Vem, Jesus. Conforta o nosso coração, nos traz paz e descanso em meio às turbulentas águas. Quando as tempestades da vida se levantarem contra nós, nos dar a graça de dormirmos tranquilo e felizes, porque Tu és aquele cuja voz acalma as tempestades. Visita-nos agora, Jesus. Visita-nos agora. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, onde encontramos a verdadeira alegria. Amém. Amém. Continua, Wilson. Continua, Wilson.